Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concede e nós nos reunirmos nesta noite em Sua casa, diante de Sua santíssima presença, para que nós pudéssemos apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. E para nós é um privilégio muito grande fazermos isso como crentes em Cristo que somos, né? Antes de nós lermos a palavra e fazermos uma reflexão no texto escolhido, eu queria informar que hoje pela manhã nós tivemos lá em Manaíra, na igreja lá, eu, o pastor Samuel, o nosso irmão doutor Altino, que é seminarista também e aspirante ao diaconato, e o pastor William Isonias, que é lá de Recife, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Natal, João Pessoa, Recife, né? E Eunias passou um tempo lá ajudando, mas ele declinou o convite que tinha sido feito para ele concorrer ao pastorado da igreja. E depois nós conversamos com o pastor Pedro Inácio, congregacional ali de Mangabeira, da União, já que existe uma modus vivendi entre Aliança e União, e eles se acertaram, o pastor gostou, os irmãos gostaram, ele foi convidado e hoje nós fomos realizar a eleição especial, ou melhor, a Assembleia Especial, onde foi aprovado o estatuto da nova igreja, foi eleito o pastor Pedro também, 6 presbíteros e 3 diáconos, né? 3 diáconos foram eleitos e também a diretoria administrativa, né? Tudo direitinho, transcorreu debaixo da direção do Espírito, o nome do Senhor foi glorificado, a igreja foi organizada e o culto de inauguração será no dia 26 de junho, se assim Deus permitir, né? Eu quero aqui manifestar minha gratidão ao pastor Samuel e ao Tino, que foram componentes da banca escrutinadora, né? Aqueles que tiveram a responsabilidade de receber os votos e contabilizá-los, depois fazer a publicação para a igreja. E tivemos uma novidade naquela assembleia, foi uma assembleia híbrida, uma parte estava presente, outra parte estava no aplicativo Zoom, em suas residências, que também participaram da votação, tudo direitinho, não demorou muito, e a gente concluiu aquele trabalho para a glória de Deus. Eu me sinto honrado, porque esta já é a terceira igreja congregacional que esse ministério aqui organiza, né, para a glória do Senhor, né? E também porque foi em plena pandemia, né? Eu acho que é a primeira igreja congregacional da Aliança que foi organizada nesse drama que nós estamos aí vivenciando. Mas em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, na sexta-feira passada, na reunião dos homens, quem estava presente, aliás, alguns saltaram, aliás, os oficiais, né? Alguns saltaram, e eu pediria a esses amados irmãos que não se esquecessem de que aquele momento é um momento especial, quando nós nos reunimos para orar pela igreja, pelas famílias, pela pátria, pelos enfermos, ouvimos a palavra, louvarmos ao Senhor, né? Que pudessem prestigiar, a menos que esteja sem internet ou esteja numa situação tal que não possa nem participar deste momento. Walter não participou, que ele tinha sido convidado para ministrar na igreja aí, não foi que estava presente. Mas tudo bem. Eu queria ler para os irmãos nesta noite um texto que nós comentamos na sexta-feira, agora eu ampliei mais, né? Eu queria compartilhar com vocês nesta noite, porque toda a igreja precisa ouvir a palavra do Senhor, né? Marcos capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 6. Marcos capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Fabiano não está ali, né? Tá, projetar. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação,
com doentes da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Que Deus se digne nos abençoar com que lemos na sua santa e bendita palavra. Agora feche os seus olhinhos, baixe a sua cabeça, você que está aqui no santuário, você que está na área coberta e você também que está na sua residência, confortavelmente instalado, participando desta reunião, concentre-se e entre na presença do Senhor, agora que nós vamos orar ao Senhor, né? Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos juntos nesta noite, em tua casa, diante de tua presença, para celebrar o Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio. Rogamos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tu nos ajude a vivermos uma vida de santidade, a vida que te agrade, uma vida consagrada a ti, Senhor, uma vida, ó Deus, que viva para a glória do louvor do Senhor nosso Deus. Abençoe a nossa igreja em todas as áreas, toda a sua extensão, que esta obra cresça, prospere de uma forma sadia para a glória do Senhor. Abençoa os enfermos, tenha piedade daqueles que estão padecendo com enfermidade, vá ao encontro deles nesta noite e dispensa-lhes ao Senhor uma bênção definida de saúde, tudo para a glória do Senhor e a alegria do teu povo. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele encontra a sua correspondência no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, 9 a 14, e no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Por quê? Porque esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque os relatos são similares, semelhantes. É verdade que um autor às vezes dá mais detalhes, outro omite, mas você juntando os três relatos, você vai encontrar exatamente o que aconteceu naquele momento, naquela sinagoga, quando Jesus deparou-se com um homem que estava com a mão mirrada ou aleijada, né, raquítica, e ali Jesus graciosamente dirige para ele, o abençoa e o cura e restaura a sua mão para a alegria dele, da sua família e principalmente para a glória de Deus, que tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. O título da nossa reflexão é Observando o Senhor Jesus Cristo no episódio da cura do homem com a mão mirrada, extraindo lições para a vida da igreja, né? Muito bem, irmãos. Olha, precisamos olhar com atenção as Sagradas Escrituras, principalmente os relatos sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ler mais a palavra do Senhor, concentrar a nossa atenção mais nesse livro sagrado para a gente conhecer mais ao Senhor nosso Deus. Aliás, já o profeta Osés tem uma proposta para o povo de Deus, que é também para nós aqui nesta noite. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Muito bem. Então, olhando para o texto aqui, vou logo avançando. Para o Senhor Jesus Cristo, a gente pode extrair do texto que ele tem uma vida religiosa ativa, gravitando em torno da sinagoga. Amém? Depois eu faço a contextualização para a vida da igreja. Muito bem. O que era uma sinagoga? A sinagoga era o local que os judeus construíam, e tinha muita na época na Palestina, e também tem hoje no mundo, onde eles se reuniam e se reúnem para apresentar cânticos ao Senhor, fazer as suas preces e também para ler e refletir na palavra do Senhor. Era muito parecido com o culto protestante. Eu estive lá em Israel, eu tive a oportunidade de ver o funcionamento de uma sinagoga. Cheguei lá no período que eles estavam cantando. Em hebraico eu não entendia patavina, mas eles estavam louvando ao Senhor, né? Então, irmãos, se vocês observarem, Jesus era judeu.
E como judeu, ele cumpriu rigorosamente a lei que Deus tinha estabelecido para Israel, entregue ao povo de Deus através de Moisés, do Sinai. E depois na caminhada do povo até antes da entrada de Canaã. Eu vou citar alguns textos para vocês aqui para mostrar que Jesus tinha um apreço especial para aqueles locais onde o povo de Deus se reunia para celebrar o Senhor, para fazer as suas preces e também para estudar a palavra do Senhor. Aí eu queria contextualizar com a situação da igreja local. Deixa eu ler um texto aqui. Mateus 4, 23 diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Observe o texto. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando aonde? Nas sinagogas. Parece que havia assim uma atração do local onde o povo de Deus se reunia, que Jesus estava sempre presente. Aonde ele ia, ele era um pregador itinerante, ele procurava, dia de sábado, a sinagoga, e ali ele já era conhecido do povo, então dava-se oportunidade para ele ministrar a palavra do Senhor naquela sinagoga. Deixa eu ler outro texto aqui, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É muito parecido com o texto de 4, 23 de Mateus. Veja Lucas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Quer dizer, evidentemente Jesus não era ministro da sinagoga. A sinagoga tem o seu ministro. Tem uma pessoa responsável para pegar a escritura lá onde ela está, a Torá, trazer para o meio, abria, alguém lia devagarinho para o povo ouvir e depois se explicava o texto que fora lido. Mas como Jesus já era bastante conhecido, mesmo na sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado, lembre-se que Jesus nasceu em Belém da Judeia, criou-se em Nazaré e depois foi ainda para a cidade de Cafarnaum, onde morou por um tempo. Muito bem. Então veja bem, naquela sinagoga, ele levantou-se para ler. Então alguém deve ter dado o livro para ele, e ele abriu no livro de Isaías e leu o seguinte texto. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, aquilo que eu falei, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vosso ouvido. Irmãos, a sinagoga tornava-se preciosa para Jesus, não por causa de suas instalações físicas, de sua facilidade de acesso, e sim porque o povo de Deus estava ali, reunido para a celebração. Amém? Aí eu queria lembrar a você nesta noite, a você que está me ouvindo aí nas redes sociais, que nunca mais pisou por aqui, é que veja bem, olhe, o lugar onde Deus, pelo seu Espírito, se instala, digamos assim, é um lugar preciosíssimo, onde os crentes devem convergir. É por isso que eu usei a palavra gravitar. O que é gravitar? É gravidade, tudo está ali puxando para aquele local. Querido, Jesus prometeu todas as vezes que os seus servos se reunissem num determinado lugar, a partir de 2 ou 3, que é o limite inferior, ele estaria no meio deles. Então, queridos, o que deve nos atrair ao santuário, não só o ar-condicionado, o conjunto, o pregador, o cantor, a facilidade de locomoção para encontrar o lugar da adoração, mas por causa da presença do Senhor no meio da sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Seja essa a grande motivação no seu coração, de você subir a casa do Senhor para, junto com seus irmãos de fé, apresentar o culto que é devido ao Senhor.
vou nem falar aqui porque vai para as redes sociais, daqui a pouco eu vou deixar a questão que eu ouvi hoje pela manhã de um cidadão lá na Manaíra, para lá. Mas eu queria lembrar para você, querido, que você, mesmo nesta pandemia, eu sei que nós estamos assustados, quem não está? Né? Nós estamos nos precavendo, nós estamos tomando atitudes, seguindo os protocolos de saúde para evitar o máximo possível de aglomeração, de muita gente, etc, etc, etc. Mas eu queria lembrar a você, irmãos, que isso não deve impedir que o povo de Deus se reúna, desde que com a responsabilidade devida. E nós, pela graça do Senhor, estamos aqui nesta casa seguindo os protocolos de saúde, guardando distanciamento, álcool em gel, máscara e assim por diante. Porque nós somos pessoas ordeiras, pessoas que precisam se cuidar e cuidar da saúde dos outros também. Mas eu queria reforçar para você aqui nessa noite, para você que está nos ouvindo, os irmãos estão aí nessa área coberta, a necessidade de não abandonar o lugar onde a igreja se reúne para a celebração. Diga amém. Amém. Muito bem. Deixa eu ler aqui o que diz o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí ele começa a poetizar. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Estou lendo o Salmo 84, 1 a 4, agora o verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Então eu queria que você nesta noite olhasse para a vida do Senhor Jesus Cristo, a ênfase que ele dava aos lugares onde o povo de Deus se reunia para a celebração, para estudar a palavra, para invocar o nome do Senhor nosso Deus, e que você pudesse se espelhar nele e seguir essa postura que ele tinha. Deixa eu ler aqui mais. Salmo 122, 1 a 4. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobe as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Amém? Aí agora vem a recomendação do escritor aos Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, parece, Walter, que na época do Novo Testamento já havia um problema no meio das comunidades locais, de crentes que se filiavam à comunidade, participavam e depois esqueciam, ou a periodicidade aumentava, a frequência, o distanciamento aumentava, e assim perdiam as bênçãos de Deus na sua vida, porque o texto diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Simples, porque Deus está presente conosco, irmãos. Mas pastor, não estou sentindo nada. Não é questão de sentir não, irmãos. É questão de fidelidade de Deus. Se Deus diz que está presente, Ele está, independente se você está sentindo ou não. Porque Ele é fiel, não pode negar-se a si mesmo, disse Paulo escrevendo a Timóteo. A segunda coisa, irmão, o Senhor Jesus estava atento, ou ciente, da oposição feita a Ele pelos inimigos da fé cristã. Olha o que o texto diz aqui. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. Pense que homens perversos. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos, que os fariseus eram um segmento religioso de Israel muito cri-cri, né? Muito apegado à letra da lei. Os saduceus eram também um grupo religioso, mas muita grana eles tinham, eram mais secularistas, né? E os herodianos eram um grupo político, ligado a Herodes, rei de Israel, da Judeia na época. Né? Então veja bem,
Então, os fariseus se uniram com esse grupo político para matar. Imaginem, irmãos, imaginem, né, a oposição que Jesus sofreu lá na sua vida ministerial. Aliás, começou quando ele nasceu, né, que Herodes já queria matá-lo, e não fosse uma intervenção divina, ele tinha sido morto, junto com aquelas criancinhas que morreram lá em Belém da Judéia, por ordem de Herodes, né? Muito bem, então vamos aqui, irmãos. Eu queria lembrar a igreja, olhando essa questão de oposição, que nós, irmãos, somos perseguidos por causa da fé cristã. Não se iluda, ninguém se iluda aqui. Você não é benquisto no ponto de vista que a palavra de Deus nos revela. Deixa eu ler um texto aqui. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o Senhor Jesus Cristo falando. Não é maior, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vós. Então ninguém se ilude, irmãos, quando o mundo está sob o controle, digamos assim, num certo sentido, do diabo e seus anjos. O texto diz que o mundo inteiro está posto numa liga, então nós temos oposição. Infelizmente, essa oposição, o diabo usa as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão dentro do nosso contorno, que é ruim. Jesus estava numa sinagoga, lugar de adoração, de celebração, lugar de aprendizado, mas tinha um grupo lá de olho nele, para um deslize para o acusar, e até quando ele questiona em relação se era lícito curar no sábado, perguntando a eles, né, eles queriam matar o nosso Senhor Jesus Cristo, para os irmãos terem ideia. Olha, deixa eu ler outro texto aqui. Estou lendo Lucas 11, 53 e 54. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-los fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhes ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma palavra para o acusarem. Queridos, você é amigo de Jesus, mas o mundo é teu inimigo, não se iluda, meu irmão e minha irmã. Vocês estão nos ouvindo através das redes sociais. Não se iludam. O mundo inteiro está posto no maligno. E o diabo persegue a igreja. O dragão persegue a mulher, que é a igreja. E você não está isento dessa perseguição. Não pense que você vai ficar assim, digamos, com toda a proteção, que não possa acontecer uma perseguição para você de diversas naturezas. Deixa eu contar um caso bem rapidinho aqui. Olha, Pedro estava com Jesus ao seu lado, gozando de sua companhia, ouvindo a sua palavra, em obediência. Aí Jesus chega e revela para Pedro uma batalha que estava no reino espiritual, que ele não estava percebendo. Não estava percebendo. Estava envolvido numa peleja espiritual tremenda. Se não fora a intervenção do Senhor, Pedro teria sucumbido. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu autorização para se andar contigo, para fazer de tu bolinha, como se diz na linguagem popular, para peneirar contigo, para te machucar. Mas Jesus disse: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vigiai e orai. O diabo, vosso adversário, disse Pedro, vive rugindo como leão, buscando alguém a quem possa tragar. Encontra uma ovelha, assim, desavisada. Eu estava até vendo isso aqui, ele sempre, quando a gente conversa, fala sobre ovelha, eu estava vendo só a questão de ovelha. Ele diz que é o animal mais dócil, mais bobo do mundo, para ser enganado, para ser... Não é o caso do cristão, que o cristão tem inteligência espiritual, mas não é páreo para as forças das trevas, a não ser que ele seja cheio da graça de Deus, revestido de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau que pode estar acontecendo hoje em sua vida. O que é que está acontecendo comigo? Você pode estar perguntando. Envolto num conflito que você não sabe por que surgiu. E acontece muito isso na vida da gente. A menos que não aconteça, mas na minha às vezes acontece. Por mais que a gente... E parece que quando você mais
começa a buscar ao Senhor, quanto mais o diabo se levanta. O diabo fica altamente satisfeito com um crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não vem para a igreja. Oh, isso aí está uma beleza para ele. Mas quando o crente começa a buscar, começa a consagrar a sua vida, saiba que vai haver oposição. Aí diz, não, pastor, então eu não vou fazer porque eu não quero ter oposição. Mas você vai ter oposição de todo jeito, meu querido. Desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, diz a palavra do Senhor. Nós estamos numa peleja espiritual, queridos. A nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra o diabo e seus anjos. Estou parafraseando o texto. As forças espirituais da maldade nas regiões celestes, e o crente não está nem aí, como se não tivesse nada acontecendo. É bom olhar para Jesus, porque ele estava percebendo a artimanha, né, as coisas que estavam sendo colocadas, as perguntas capciosas que faziam para levá-lo a um comprometimento ou perante as autoridades religiosas de Israel ou perante o Império Romano. Por exemplo, a questão do tributo. É lícito pagar tributo a César ou não? Olha que pergunta capciosa, perigosa. Se ele dissesse aí os judeus iam acabar com a vida dele. Se ele dissesse não, o Império Romano ia em cima dele. Aí ele disse, me dê uma moeda. De quem é esta moeda? De Roma. O que é que está aqui? Qual é a ficha? Qual é a figura? De César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, acabou. Silenciou os seus inimigos. Mas houve muitas lutas, irmão. Deixa eu ler aqui o texto aqui. Porque a vós, disse Paulo, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas padecer por ele. E eu, sinceramente, eu fico preocupado com a igreja e comigo também, se nós teríamos uma estrutura assim espiritual a ponto de ser pego, aprisionado, perder emprego, perder a liberdade e viver na miséria, sem ninguém para nos ajudar, num cárcere como muitos servos de Deus passaram ao longo da história da igreja, e hoje estão passando no mundo comunista e no mundo islâmico também. Sede sóbrio, disse Pedro, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Terceira coisa, o Senhor Jesus estava atento à necessidade das pessoas. Ele chega na sinagoga e põe os olhos no homem que tinha o quê? A mão direita mirrada, aleijada, paralítica. Queridos, o nosso Deus é um Deus que vê. É um Deus onisciente. Não sabemos quantas pessoas tinha naquela sinagoga. Se fosse em Cafarnaum, que era uma cidade muito grande, tinha muita gente, digamos assim, uma cidade que está num local onde era muito procurada, lá próximo ao Mar da Galileia. Talvez tivesse muita gente na galera, talvez o homem tivesse sentado num cantinho lá, discretamente, até com a mãozinha escondidinha dentro da roupa. Mas Jesus queria ter uma conversa com ele. Até o presbítero Gênesis fez uma pergunta, depois eu fiquei refletindo, viu, Gênesis, se levar aquele homem para tentar Jesus. Eu até disse que é muito improvável, mas pode haver até uma certa probabilidade. O fato é o seguinte, é que na providência de Deus, na graça de Deus, se levaram, ele estava ali como um frequentador assíduo da sinagoga, então chegou o dia dele ser abençoado por Deus, porque Deus estava vendo aquele homem com a sua necessidade. Estamos em pandemia. E você está preocupado, talvez angustiado, mas saiba que os olhos do Senhor estão sobre você, louvado seja o nome do Senhor. Você está enfermo, mas o Senhor está com o seu olhar voltado para você, bendito seja o nome do Senhor. Amém? O nosso Deus é um Deus vivo, queridos, um Deus que vê, que fala, que ouve, que age, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está observando cada um de nós, somos os seus filhos, nós professamos a fé em Jesus Cristo, nós somos objeto da atenção de Deus. No seu programa Redentor, nós ocupamos um lugar especial, os olhos de Deus. E Deus tem o seu olhar voltado para nós, Ele é Pai.
é Pai, queridos. Deixa eu ler um texto aqui. Deixa eu ler o texto de Marcos. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta e vem para o meio, etc. Então ele viu e deu para ele um comando. Nessa noite Deus está ministrando o seu coração, a sua alma. Você tem problema, tem dificuldade, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Nada foge do seu olhar prescrutador. Às vezes a gente pensa que estamos assim, sozinhos, né, tão angustiados, ninguém... querido, você conta com o olhar do Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja o que diz o texto aqui de Êxodo. O Senhor chamou Moisés e disse para ele: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, louvado seja Deus. Quer dizer, Deus está atento, por estar sofrendo lá no Egito, lá no estuário do Nilo, na planície de Gósen. Mas os olhos do Senhor estavam ali, olhando, observando cada um dos seus servos, daqueles que criam nele de coração. A mesma coisa é hoje, queridos. Paulo diz que nele nós vivemos e existimos. Então Deus está... Mas pastor, como é que Deus vai olhar para mim aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, esse lugarzinho tão pequeno em relação às grandes metrópoles do mundo inteiro? Porque você é especial aos olhos de Deus. Você é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Ele não vai deixar você sem dar a solução ao seu problema. Vamos lá. E sobrevindo à tarde, outro texto, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, ou seja, mais ou menos 3 horas da madrugada, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante. Ora, os discípulos estavam sozinhos no barco, Jesus estava lá ainda no monte, mas ele estava, olha, com seus olhos abertos. O barco estava no meio do mar, da Galileia, com dificuldade, o vento era contrário, mas o Senhor estava olhando, amém? Observando, e no momento adequado ele chega, vai lá andando sobre as ondas do mar, ao encontro deles e debela a questão, resolve o problema. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Deixa eu ler outro caso aqui. Lucas 13, 10 a 12. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Olha novamente, ensinava no sábado numa da sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Interessante. A sinagoga, irmãos, ela tinha, viu, Walter? Tinha duas bancadas. Uma para as mulheres e outra para os homens. Não sentava aqui tudo no ambiente só homem e mulher junto, não. Ali, antigamente, parece que as igrejas evangélicas eram assim, homem de um lado e mulher do outro, né? Hoje tem essa mistura, esse paradigma foi quebrado. Então, mas estava ali uma mulher com espírito de enfermidade. Olha que coisa horrorosa, 18 anos, irmãos. Não tinha jeito, não tinha solução. Jesus chega naquela sinagoga e põe os olhos naquela mulher. Amém? Olha para ela com olhar de misericórdia. Chama para si. E ministra uma bênção de libertação. E ela é curada, restaurada. Bendito seja o nome do Senhor. Querida, a sua causa não ficará sem solução, porque Deus já determinou. Não estou profetizando aqui, estou pela palavra. É que você é uma pessoa que Deus tem um carinho todo especial. E se você clamar a Ele, que eu vou agora explicar mais alguma coisa na frente, você vai receber esta bênção no seu coração. E quem sabe se não é nessa noite? Quem sabe se aqui a gente alguém vai sair explodindo de alegria pela intervenção do Senhor na sua vida, porque Deus está em nosso meio, querido, está escrito na palavra de Deus. João capítulo 5, versículos 5, 6, 8 e 9.
E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Jesus disse-lhe, aí ele faz, olha, não tem ninguém que me leve e tal, e diz assim, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito, e levanta-te, toma o teu leito e anda. O texto diz, logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava, e aquele dia era sábado. Está vendo, irmão? Jesus entra, vê, chama, liberta, louvado seja Deus. Amém? Quarto item da lição, da nossa reflexão. O Senhor Jesus deu comandos, preste bem atenção, ao homem necessitado, que se obedecidos gerariam uma bênção de cura para ele. Observe. Jesus chega na sinagoga, ele estava ali, Jesus disse, vem para o meio, primeiro comando. Como é que eu vou me levantar para me expor, um aleijado, para o pessoal me ridicularizar aqui? Não, ele levantou-se e veio para o meio, ficou ali parado, enquanto Jesus conversava com os fariseus e escribas também, porque num dos evangelhos, no outro, sem ser de Marcos, fala que os escribas também estavam envolvidos naquela peleja, discutia com ele, condoído com a dureza do coração deles. Então Jesus deu o primeiro comando, e o segundo comando, estende a tua mão. Aí esse comando, evidentemente, queria ter uma resposta de fé, e para o meio tudo bem, mas estender a mão para quê? Para todo mundo ver que eu sou aleijado? Mas só, irmãos, quando ele estende a mão, ele está acreditando também que Jesus fosse capaz de restaurar a sua mão sã como a outra, e de fato assim aconteceu, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu contextualizar. Quer receber as bênçãos de Deus? Aceite os seus comandos. Diga amém. Obedeça a sua palavra. O Salmo 84 diz o seguinte, irmãos, versículo 11, o Senhor Deus é um sol escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns que andam na retidão. O crente desmantelado não ora, não busca a Deus, não se humilha, não se consagra, aí quer receber as bênçãos de Deus, como é que pode, irmão? Tem que obedecer aos seus comandos, às suas ordens. Vós sereis, meus amigos, disse ele, se fizerdes o que eu vos mando. Não pense que você, nem eu, nem ninguém, está fora destas ordens do Senhor para a sua igreja. Não, absolutamente não. Olha, na transfiguração, Jesus subiu para aquele monte chamado da transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Tiveram o privilégio. O Senhor transfigurou-se diante dele. Uma nuvem os encobriu e ouviu-se a voz de Deus audivelmente. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Você quer ver como o crente não obedece a Deus, os mandamentos, a lei de Deus? Querido, não dá para receber as bênçãos do Senhor. Se aquele homem tivesse vindo para o meio e depois não estendesse a mão, não recebia a bênção do Senhor. É preciso obedecer os comandos dados pelo Senhor através de sua palavra. Está tudo revelado aqui, viu, irmão? Tem crente que sabe que está errado, mas não se conserta. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, alcançará de Deus a misericórdia. Quer a bênção do Senhor? Obedeça os comandos de Jesus. Diga amém. Você que está aí na rede, diga amém na sua casa. Ou você que quer receber a bênção do Senhor, se você não anda nos caminhos do Senhor? Fica difícil, irmão. Vai para a disciplina, não é filho? Depois está se queixando, pastor, ore por mim. Tá sim, vamos orar por você. Quando você mesmo não se digna a chegar, ter cuidado, ler a Bíblia e ir obedecendo aquilo que está prescrito na santa palavra do Senhor.
Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve e obedece à palavra de Deus. Deus está falando, irmão, do seu coração nesta noite. A voz do Senhor é poderosa, disse o salmista. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está acima sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. Se você é ovelha, você vai entender o que eu estou dizendo aqui você nesta noite. Vamos a um caso. A questão da multiplicação, ou melhor, da transformação da água em vinho. João capítulo 2. Estou lendo. Sua mãe disse aos serventes, festa de casamento, eram 7 dias que duravam a festa de casamento. Já pensou? A gente só dura uma vez aqui no Ocidente, graças a Deus, né, Paulo? Né, Walter? Mas 7 dias não é brincadeira não, né? Era gastar dinheiro mesmo. 7 dias a festa. Aí faltou vinho, acabou. Bagunçou tudo. Aí a mãe, que era a mulher Maria observadora, vendo o problema, disse a ele, olha, não tem vinho. Não tem mais vinho. Jesus disse, mulher, que tenho contigo é verdade. Aí Maria, perspicaz, ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Está vendo? Tudo o que ele vos disser. Se vocês querem experimentar um milagre aqui nesta festa, faça o que ele vai mandar. Deixa eu ler o texto. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almoços. Era um lugar para muito vinho, dá para passar mais uns 10 casamentos. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Qual era o problema? Vinho. Encher d'água? Para quê? Não é momento de purificação de ninguém aqui, é festa de casamento. Enchei de água essas talhas. Aí eles encheram-nas até em cima. O quê? Obedeceram o comando de Jesus. Até aí tudo bem. Disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. O homem precisava de vinho, não era de água não. Aí diz o texto no versículo 9, e logo que o mestre-salas provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e depois, quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes o bom vinho, o quê? Até agora. Amém, irmãos? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito, disse Jesus em João capítulo 15, versículo 7. Repetindo o texto, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, dará graça e glória, não negará bem alguns que andam na retidão. Terminando. Olhando para Jesus, naquele momento, o Senhor Jesus manifestou na cura do paralítico o seu extraordinário poder. Olha que coisa, irmão. E olhando para ele, estou lendo o texto, em redor, com indignação, condoentes da dureza do seu coração, referente aos fariseus, né? Disse ao homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Queridos, o nosso Deus é maior do que a gente possa imaginar. Diga amém. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor da igreja do universo, é o nosso Cristo, o Todo-Poderoso, que está conosco, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, irmãos, não precisamos acreditar nesta verdade, Ele manifesta o seu poder nos momentos de crise e dificuldades. Olha o que Ele diz, e chegando-se Jesus ao seu discípulo, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Mas pastor, isso faz 2000 anos, Jesus já deve ter perdido o poder um pouco. Não. O texto de Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz São João, evangelista, no capítulo 1, versículo 1 a 3. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá em Apocalipse, Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não há, querido, limite para Deus. Não é impossível para Deus, todas as coisas são possíveis ao Senhor, está escrito na palavra do Senhor. Confie no Senhor, amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, louvado seja Deus por isso. Deixa eu continuar a leitura, coisa que eu acho lindo esse texto aqui, que é de Colossenses capítulo 1, 15 a 19. O qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, segundo tronos, segundo dominações, segundo principados, segundo potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Eu, você, nós subsistimos por causa de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a primazia ou proeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Hebreus 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É por isso que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 3,22, o qual Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Seu Deus é grande, irmão. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus está atento à necessidade do seu povo. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Descanse no Senhor nesta noite, mesmo com essa crise que nós estamos vivendo, envolvidos por ela. Foi uma tempestade que desabou sobre o mundo e sobre a igreja, num abrir e fechar de olhos, há 1 ano e 1 mês, 2 meses atrás. Mas Deus está no controle. Ele é Senhor da igreja e do universo. Amém? Todo poder, toda autoridade pertence a Ele. Às vezes eu sou homem também, às vezes eu fico abalado. Jesus, teu servo, tenha misericórdia. Aí começa a pensar nesse Deus, né, que é todo poderoso, e eu descanso no seu poderio, no controle absoluto sobre a minha, a sua vida, a nossa vida, a vida do seu povo e do mundo em geral. E eu descanso no Senhor. Tem as fraquezas, as falhas, mas eu acredito, eu creio na palavra do Senhor e que o nosso Cristo, o nosso Salvador, é Senhor da igreja e do universo. Amém? Terminando. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus homem, possuidor de todos os atributos da deidade. Ele é o modelo em tudo que devemos, como igreja, olhar com mais atenção para os atos praticados por ele, registrados nos evangelhos. No texto em apreço podemos aprender o que se segue extraído dessa reflexão: prestigiar os locais onde o povo de Deus se reúne para a celebração. Segundo, ter consciência da oposição do diabo e seus anjos que usam homens para essa finalidade. Terceiro, ter consciência de que Jesus tem interesse em nossas dificuldades. Quarto, obedecer os seus comandos, as suas ordens, para gozarmos de suas bênçãos. E quinto, por fim, confiarmos no seu poder
e nos socorrer. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. A tua palavra escondi, no meu coração a escondi. Todos vamos? Cante você que está em casa. A tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Amém? Feche os olhos. Tem algum problema? Não precisa levantar a mãozinha não. Lá no seu coração, apresenta ao Senhor nesta noite e confie nele. Amém? Confie nele. Está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo ele fará. Esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador, o Senhor da igreja e do universo, que está conosco e não nos deixará jamais. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas e também em nosso meio. Pedimos, ó Deus, misericórdia para nós nesta noite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor gere em nosso coração mais fé, mais confiança, mais dedicação, mais consagração, que nós possamos, ó Deus, nos estar sempre juntos para nos edificarmos mutuamente. Que esta obra poderosa do Teu Espírito, usando a Tua palavra, ela fortaleça a vida da Tua igreja nesta noite. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, tenha misericórdia deles. Os sãos, que o Senhor guarde desta pandemia, tenha piedade. Ó Deus, aquele que contrair este vírus, que os efeitos sejam amenizados, que se desapareçam pelo poder que é em nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo que se encontra aqui nesta noite, no santuário também na área coberta, da internet, nas redes sociais, aqueles que ainda vão de ouvir e ver este vídeo desta pregação e deste culto. Que o Senhor esteja alcançando a vida deles com poder, com graça, restaurando, renovando, tudo para a glória do Senhor. Nos dê uma noite em paz, guarda do mal. Assim nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.